Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos falar sobre conjuntos e elementos. Se liga aí então. Conjunto dos estados da região sudeste. Então veja só, conjuntos o que é? É uma reunião de elementos, tá? E elementos depende de cada contexto que nós vamos ter. No caso aqui, o contexto nosso está querendo falar dos estados da região sudeste, ó. Então vamos montar um conjunto. Eu posso escrever da seguinte forma. De maneira geral, a gente representa sempre o conjunto com letra maiúscula, tá? Vamos lá então, colocar aqui o conjunto da região sudeste. Então vou chamar esse conjunto de S, tá? Meu conjunto S é formado por quem? Abre chaves. Sempre tem que ser chave, tá? É formado por São Paulo, depois Rio de Janeiro, Minas Gerais e o estado do Espírito Santo. Tá, então. Essa é uma maneira de eu representar o meu conjunto. Outra maneira de representar o meu conjunto é usando um diagrama. Então, como que eu uso um diagrama? Eu vou fazer um círculo, um pedaço de círculo aí, uma figura fechada, tá? Para representar ele. E dentro dele eu vou colocar meus elementos, sempre colocando um pontinho. Então aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Esses são os meus elementos no meu conjunto S. Deu para entender? Então eu posso tanto colocar o conjunto na forma de chave, assim, mais expressamente matematicamente, né? Ou então na forma de diagrama, como a gente fez aqui. Vamos então agora falar um pouco mais sobre matemática. Vamos lá. O conjunto dos números naturais divisores de 12. Então, eu vou chamar aqui, ó, D, conjunto D. São os divisores de 12. Quem são os divisores de 12? Bom, o 1 divide 12, porque o 1 divide todos os números naturais. O 2, porque o 12 é par. O 3, porque o 12 está na tabuada do 3, 3 vezes 4, então 4, consequentemente. Aí o 5 não é divisor, porque o 12 não está na tabuada do 5. Né? O 6 também é divisor. Aí, cheguei na metade, quando eu estou procurando divisor, paro e vou para o próprio número. Não esquece que o próprio número é sempre divisor dele mesmo. Tá lá, montei. Posso representar assim usando a chave, ou posso representar através do diagrama. Olha lá, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 12. Esse é o meu diagrama do conjunto D. Outra propriedade que eu peguei aqui de exemplo, o conjunto dos números naturais. Então, sempre quando eu falo natural, eu estou falando do zero para frente, tá? Inteiro e positivo. É isso que a gente tem que pensar. Maior que zero e menor que 5. Então, os números naturais que estão entre 0 e 5. Vamos dar um nome qualquer para esse conjunto. Vou chamar ele de conjunto A. Quais são os números maiores que 0 e menores que 5? Bom, o 0 entra? Não, porque tem que ser maior que 0. Então, eu começo do 1. 1, 2, 3, 4. Entra o 5? Não, então fecha a minha chave. Posso representar assim ou posso representar através do nosso diagrama. Olha lá, o conjunto A está representado por 1, 2, 3, 4. Tá? Posso ter essas duas representações, então. Vendo isso, entendendo isso, a gente pode vir para dois conceitos importantes aqui, ó. A relação de pertinência primeiro. O que é essa relação de pertinência? É se um elemento pertence ou não a um conjunto. Por exemplo, eu posso falar assim, né? O 1 pertence a D. Olha lá, ele pertence ao conjunto D, ele está no D, eu consigo ver ele aqui, ó. Aqui está o 1, ó. Mas ao invés de usar a palavra, na matemática a gente vai escrever assim, 1
pertence, um ezinho arredondado a D. Ó. Vai ficar assim, então, a sentença, tá? Ok? Vamos pegar outro exemplo aqui. Vou pegar o 10. 10. O 10 pertence ao conjunto D? O 10 não pertence a D. Então, matematicamente, a gente não vai escrever a sentença assim. A gente vai escrever como? 10 não pertence, olha aí o E agora, a D. O que mudou? O meu Ezinho agora aparece cortado. Então, esse símbolo aqui significa pertence, esse símbolo aqui significa não pertence, tá? Então, um elemento pertence a um conjunto se ele está naquele conjunto. E um elemento não pertence àquele conjunto se ele não está naquele conjunto. Vamos aqui para o último conceito dessa aula aqui que eu separei, que é subconjunto de um conjunto. Observa só os dois conjuntos que a gente tem aí. O conjunto D e o conjunto A. Veja que os elementos do conjunto A, 1, 2, 3 e 4, estão no conjunto D. Então, eu posso falar que o conjunto A está dentro do conjunto D. Então, a minha representação pode ser assim, ó, o D, certo? Dentro dele, os elementos 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Eu posso colocar aqui em qualquer ordem, tá? Mas dentro dele eu tenho o conjunto A, então eu posso falar assim, ó. O conjunto A está dentro do D, ó. Tá? Então, A está dentro do D. Só que matematicamente a gente não vai falar isso, né? A gente pode falar que ele é um subconjunto, isso está certo, o A é um subconjunto do D, porque ele está dentro do D, mas a gente vai usar a palavra contido. Contido no D. Então, o A está contido, e o símbolo que nós vamos usar é esse, ó. Uma ferradura assim deitada. Parece um Czinho mesmo, né? Um Czinho um pouco mais alongado. O A está contido no D. Ok? Entendeu? Então, ele está dentro do D. Ele é parte do D. Ele é subconjunto do D. Eu posso usar qualquer um desses termos. Por exemplo, eu poderia ter um outro subconjunto aqui, ó. Vou fazer no cantinho. Um outro conjunto aqui, quer dizer, chamar ele de B. Esse B tem os elementos 0 e 1. O conjunto B está contido no conjunto D? Ele está dentro? Ah, mas tem um elemento lá, eu estou vendo, tem um aqui e tem um aqui. Não, para ele estar contido, para ele estar dentro, tem que estar todos os elementos lá. Como o 0 não está, então eu posso falar que o B não está contido, olha lá, no D. Certo? E eu vou usar esse símbolo aqui agora, ó. É o mesmo símbolo, só que cortado. Então, quando eu falar de elementos, olha lá, relação de pertinência com elementos, eu uso o símbolo de pertence e não pertence. Quando eu falar de conjunto com outro conjunto, eu uso o símbolo de contido e não contido. Ficou claro, então, essas duas relações aqui? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que ela é muito importante e ajuda pra caramba. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.